Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo. E toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos era curado. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, lhe disse: Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome, como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Soberano Deus e Pai, nessa noite, nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar um entendimento dessa palavra. Senhor, nessa noite, usa esse vaso de barro, que pode ser quebrado e feito de novo, mas quer ser vaso de honra para a Tua glória nessa noite. Nós estamos aqui reunidos na Tua presença, quão privilégio é estar na Tua presença. Nós glorificamos o Teu nome e te bendizemos, porque somos privilegiados por estar na Tua presença e ouvir a Tua palavra e ter a Tua palavra em mão. Nós te louvamos e te agradecemos nessa noite. Que o Senhor seja bendito, seja glorificado em nós e através de nós, para que o mundo veja quão grande é o Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor nos deu esse privilégio de estar aqui na presença dEle. Porque nós não temos que procurar a multidão, nós temos que procurar a presença de Deus. Deus me falou nos últimos tempos que as pessoas não estão interessadas na presença. Estão interessados em aparecer e não fazer com que Jesus apareça. As pessoas cantam que eu diminua, que ele cresça, mas mentira, quando chega a hora, ninguém tem coragem de diminuir, ninguém tem coragem de deixar para trás as multidões para servir o Deus de coisa pequena. Mas Deus nos dá a força e a coragem para vencer os obstáculos pela fé. E às vezes é muito difícil a gente renunciar a gente mesmo, renunciar aos aplausos, os elogios, para servir Jesus. Nesse tempo, a gente tem que aprender sobre isso. A mídia está aí na alta. Se a gente quiser, a gente vai longe com milhões de seguidores. E somos elogiados às vezes. Às vezes somos agraciados na presença de multidão e às vezes somos convidados para estar em multidão. Mas muitas vezes na multidão nós sentimos que a presença de Deus não é fluente naquele lugar. Nós precisamos estar na presença dEle, mesmo que seja só nós no secreto, mesmo que seja pouca gente, mesmo que seja na família, mesmo que seja entre poucos, mas que a presença dEle seja real. E aqui, quando Jesus desceu para um lugar plano, ele encontrou muitos discípulos dele e uma numerosa multidão. Aquele povo procurava cura, libertação, procurava tocá-lo. E nós precisamos procurar onde Jesus está para tocá-lo. Entrar na presença dele, mas com humildade, com sinceridade, ou sem filtro, né? Sem filtro. Porque hoje os filtros em todos os lugares tem maquiado o pecado. E nós precisamos sair fora dessa maquiagem. Aleluia. As pessoas são bonzinhos, mas eles querem o bem-estar deles. Eles nunca querem que Deus esteja presente para beneficiar mais gente. E aqui aquela multidão esperava Jesus. E Jesus, quando viu que a multidão era muita, ele curou, ele orou, libertou, ele fez os milagres e maravilhas. E aquela multidão continuava lá. E ele reuniu aquele povo e os seus discípulos e disse que bem-aventurados os pobres, porque é o reino de Deus. Não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter posição, não é pecado ter bens. O pecado é colocar os olhos nisso.
Pecado é colocar os olhos na riqueza, no bem-estar. Colocar os olhos naquilo que enche os nossos olhos. Tem muita gente que fala assim: o mundo não tem nada bom para mim. Então essa pessoa não sabe viver. O mundo tem muitas coisas, mas nem todas me convêm. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu aprendo hoje a palavra, que o pobre é aquele que respeita o seu lugar. Pobre é aquele que depende de Deus para tudo. Nós podemos ter milhões de riqueza, milhões de coisas, milhões e milhões de dinheiro e todo mundo para nos servir, mas sem a presença de Deus nós não somos nada. Então nós precisamos aprender que bem-aventurado os pobres, porque dele é o reino de Deus. É a pobreza que nos faz ser dependente de Deus, com humildade, depender dele, saber que tudo é para ele, a honra é dele, a glória é dele. Nada oculta aos olhos. Já falou aqui no Salmo que ele está olhando. Ele nunca parou de observar. Desde Adão ele nunca parou de observar. E ele nos chama todo dia, mas não é porque não sabe onde nós estamos. É porque ele quer saber qual é a nossa sinceridade, para dizer para ele: eu estou aqui, eu estou sofrendo, eu não estou satisfeito, eu não quero isso. Mas as pessoas maqueiam, aprendem a fazer aquelas orações bonitas, e todo mundo começa a repetir aquela oração e compartilhar aquela oração, querendo que aquela oração seja para todos no mesmo lugar, no mesmo tempo. A oração é individual. Nós oramos aqui, a oração que nós oramos hoje não é para amanhã. O alimento que nós comemos hoje, nós não vamos beneficiar nele nem daqui a pouco. Então a oração de hoje não é de amanhã. Aquilo que nós recebemos da palavra hoje é o alimento de hoje, é o maná de hoje, não é de amanhã. Ser pobre é depender de Deus. Tudo que tem na palavra de Deus é em âmbito espiritual, e o povo fica materializando a palavra. A palavra só é materializada depois da semente da palavra espiritual cair no nosso coração. Então nós precisamos fazer jus àquilo que Deus tem para nós. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque há vez de rir. Porque o mundo é mau, mas Deus nos faz rir. Porque a palavra de Deus diz que quando nós chegar na eternidade, Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Essa é a vontade de Deus para mim e para cada um de nós. Essa é a palavra hoje para nós. Deus tem feitos maravilhosos para a nossa vida. Deus tem aquilo que precisamos, mas nós temos que buscar a Ele. Ele está perguntando aonde você está. Hoje, se Ele perguntar onde você está, eu estou no bairro São Geraldo. Eu estou aqui junto com meus irmãos. Quero ser grata ao Senhor por estar aqui nessa noite na presença dEle. E eu sei que esses momentos que passo aqui na presença duram até a eternidade. Porque 1 minuto na presença do Senhor vale mais que a vida inteira sem a presença dEle. Esse é o Deus que nós servimos. Nós vamos rir na eternidade, abraçar esse Senhor e viver a eternidade com Ele. A palavra de Deus vem nos dizer também: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Porque quanto mais a gente trabalha em função da palavra, em função de obediência, mais a gente irrita o mundo e Satanás. Então às vezes a gente fica triste, acabrunhado, com vontade de esmurecer. Mas a palavra vem nos dizer que nós somos bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Bem-aventurados é aquele que supera as aventuras espirituais. Porque as aventuras do mundo, todo mundo gosta, sobe um pico alto, vai numa corrida, vai fazer uma trilha, vai vencer um obstáculo, vai andar numa mata, vai andar num lugar que ninguém nunca foi.
Vai ficar num lugar para sobreviver daquilo que lá tem. Mas será que faria isso por Jesus? Eita Deus. Então quando o galardão é perfeito, quando diz que é bem-aventurado, pode regozijar, porque o galardão, ele é um prêmio que a gente recebe, perdoando os pecados que a gente não lembra de arrepender. Então o galardão é no céu, e às vezes a pessoa fala comigo, você quer todos? Eu falei, os que o povo não quiser, eu vou pegando para mim. Glória a Deus. Porque quanto mais eu tiver, mas eu tenho certeza que vou entrar lá. Então nós precisamos aprender que quando somos rejeitados, aí que nós temos que alegrar. Mas a nossa natureza carnal, ela quer ser exaltada, não quer ser humilhada. Mas a nossa natureza divina tem que aceitar isso como um dom de Deus. E saber que tudo vem dele, porque é ele que faz todas as coisas. E nós somos provados e precisamos ser aprovados. Sua vida está difícil, sua vida está na luta, você está passando por provas, mas na prova ele não fala. Por isso que às vezes é difícil para a gente fazer a prova. O mestre não fala na hora da prova. Por isso que quando somos perseguidos, ele está caladinho, esperando a nossa resposta. E a nossa resposta é o sim para Deus ou é o sim para o mundo. E quando o levante vem, não é ele. Deus não nos prova. Deus não nos prova. Prova é quando nós queremos provar para o mundo que nós somos melhores. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, aquilo vai ficando mais leve, até que a gente consegue vencer os obstáculos. O fardo é pesado, mas o jugo dele é suave e leve. E quando a gente entrega com ele, ele ajuda nós a levar nossas cargas. Mas hoje em dia é tão fácil a gente recorrer a tudo. Recorrer àquele que pode nos ajudar financeiro. Recorrer àquele que pode dar um jeitinho para nós. Não é assim? Recorrer àquele que vai falar uma palavra bonita. Colocar num coach lá na internet para poder nos falar coisas que nosso ego quer receber. Nós queremos ser elogiados, paparicados. Mas a Bíblia nos oferece cruz, perseguição, humilhação, injúrias. E é esse que vencer isso tudo e alegrar no Senhor que vai receber o galardão. Porque os profetas passaram por isso. Jesus passou por isso. Imagina nós diante dos profetas, diante de Jesus. Quem somos nós que não queremos viver nada de ruim? Nós queremos só o bom. E somos pecadores. E tem tido uma vida tão boa, como o Ailton disse aqui. Aqui está melhor. Aqui já foi uma igreja. Não é isso? Não é debaixo do pau. Não é no centro de macumba. Aqui já foi uma igreja. E aqui continua sendo a igreja. E a glória do Senhor invade esse lugar. Porque a presença dele está aqui. Porque ele não manda a gente ir para onde não está a presença dele. Ele quer que a gente fuja para a presença dele. Não é fugir da presença, é fugir para a presença. E o povo hoje está fugindo da presença. Porque na presença de Deus a gente sabe a porqueira que a gente é. A gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. A gente sabe se a gente não sabe, a gente põe diante dele. Porque a gente não sabe nem se a gente vai ser vivo amanhã. E se nós não estivermos de acordo com a vontade dele, nós ainda morremos e vamos para o inferno. Então nós precisamos entender aquilo que Deus tem proposto para nós. Glória a Deus. Nós precisamos querer aquilo que Deus tem para nós. Porque a injúria é muito difícil. A calúnia é muito difícil da gente suportar. A inveja, quem suportará? Pesa mais do que tudo. Mais que areia, mais que o chumbo. Mais do que tudo. Seca até os ossos. Mas hoje em dia as pessoas querem sobrepor a todos, sabendo que quem sobrepõe a todo mundo é Jesus. Ele pagou um preço por mim e por você. É Ele que tem capacidade de redimir nossas vidas. Ele que tem capacidade de resolver as nossas pelejas. Ele que tem capacidade.
Porque aqueles que têm tudo, eles já têm a consolação. Eles já têm tudo, eles não sofrem. Mas eles acham que têm tudo. Mas o mais importante, a maior riqueza está na presença. Eu já tive muito, eu já tive pouco. Eu já tive muita saúde, eu já tive pouco. Eu já tive toda situação social. Já fui solteira, fui casada, desquitada, divorciada, viúva, casei de novo, né? Glória a Deus. Então, para tudo, Deus tem um propósito. Então, eu já vivi todas as situações. Mas a melhor dela está na presença de Deus, amém? A melhor dela é fortalecer o Senhor. A melhor delas é fazer como Davi. Renovar as forças no Senhor. Aleluia. Renovar no Senhor as forças. Porque ai de vós que agora estáis fartos, porque vereis a ter fome. Fome não de comida, mas fome da presença. Quando Deus me deu a profecia sobre que viriam os tempos difíceis mentais, emocionais, que a fartura veio até 2021 e de 2021 até 2028 seria o tempo de seca. O tempo de escassez, 2021 até 2027 seria o tempo de escassez. A escassez de mente. A escassez de ter a presença de Deus. A fome e sede de justiça de Deus. Porque ai daqueles que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Então quer dizer que não pode rir? Pode. Não está falando nesse riso, é o riso de deboche, de injúria. É o riso de achar que é melhor do que os outros, é o riso de rir dos outros. Rir com os outros, rir de si mesmo e nunca rir dos outros. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Então esse riso de ides que está falando aqui, é o que você ri dos outros. É o que você ri achando que é melhor do que os outros, sabe mais que os outros. Porque depois vai chorar. Porque nós não sabemos nada, o único que sabe tudo é Deus. E nós dependemos um dos outros. Depois de nós depender de Deus, nós dependemos um dos outros. Porque Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas para estar conosco, para caminhar conosco. E para nos dar aquilo que precisamos, nós caminhamos. Glória a Deus. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procede seus pais com falsos profetas. Então a gente não é todo o tempo que a gente vai ser bajulado, vai ser querido, vai ser amado, vai ser elogiado. Há tempos difíceis. Há tempos difíceis e nós precisamos. A gente tem que bem dizer a Deus por aqueles que nos maldizem a nosso respeito. Então nós precisamos disso, precisamos um tempo de perdoar. É um tempo de renovar nossas forças no Senhor. Tudo é para a glória dele. Nós precisamos entender que sem ele nada podemos fazer. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem um milagre para nossas vidas. Aleluia, Jesus. E nós precisamos estar com ele. Porque ele tem o melhor para nós. Então ele tem um milagre para a nossa vida. Ele vem falando dos milagres. E Lucas, ele estava ali. E ele estava ele era letrado, ele sabia, por isso ele escreveu. E quando ele escreve, ele diz que a vingança a Deus pertence. Porque a palavra de Deus diz: digo, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens
vos faça, assim fazeis vós também a eles. Então esse evangelho aqui é pouco pregado, porque nós queremos vingança, nós queremos reaver aquilo que é nosso, que alguém tirou. E às vezes, muitas vezes, as pessoas acham que a gente é bobo, escarnece da gente. Quando a gente não revida, não entra em demanda, nos esperamos no Senhor. Nós estamos aqui reunidos para dizer para o Senhor, nós estamos esperando no Senhor. Nós estamos esperando. Nós queremos que o Senhor diga o que fazer, porque nós não sabemos o que fazer. Nós não somos nada sem Ti. Ó Senhor, fazei que dai-nos um coração igual ao Teu, disposto a amar e perdoar sem medida. Porque nós precisamos de coração novo. Nós precisamos pedir para Ele uma vida nova, um coração novo. Nós precisamos pedir para Ele um renovo. Nós precisamos pedir para Ele a graça para viver na presença dEle, nesse privilégio, nessa adoração, porque tudo é para Ele. Que nós possamos adorar o Senhor, que nós possamos renovar nossas forças no Senhor, que nós possamos aprender a viver uma vida com Ele, sem reserva, sem filtro, querendo que a bondade dEle entre na nossa vida, que nós possamos agradecer a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, porque se nós amarmos só os que nos amam, que diferença nós fazemos? Se nós fazermos só o que nós temos vontade, como agradaremos o Senhor? Nós precisamos estender e entender do Senhor, na graça do Senhor, o privilégio de viver na bênção do Senhor, para a glória dEle. Então nós precisamos aprender a glorificar o nome do Senhor, aleluia. Graça te damos, aleluia.